Oi, amigos do canal do Conhecimento Múltiplo, sejam todos vocês muito bem-vindos mais uma vez no nosso canal, um canal baseado sempre em ciência, lembrando disso, tá certo? O assunto que me traz aqui hoje vamos falar um pouco sobre a dinâmica do sono. E nesse assunto de hoje nós veremos que existe ou não hormônios envolvidos no sono, que são hormônios importantes. Vou falar dos dois mais importantes. A alimentação interfere no bom sono? Exercício físico fora de hora interfere na questão de sono e também você entrar no sono e manter o sono? É isso que nós vamos ver hoje. Mas antes de começar a falar disso, eu convido você que não é inscrito para se inscrever no nosso canal, tá? Nosso canal, por que eu faço isso? Porque o nosso canal traz assuntos baseados com extrema relevância, baseado em ciência, em fatos científicos, tá? Em estudos científicos, ok? Não se esqueça de deixar o like, que é muito importante para, assim, alavancar o nosso canal, para que mais pessoas possam ver nossos vídeos, né? E eu peço você que deixe o like aí para nós, não custa nada, dá um like aí, tá bom? E outra coisa, se tiver alguma dúvida, deixe no comentário que são prontamente respondidas. Tranquilo? E é isso, galera. Então, simbora falar da dinâmica do sono? Então, galera, dando continuidade ao processo pedagógico, vamos falar um pouco, então, uma pergunta que comumente me fazem, antes de a gente falar da dinâmica do sono. Qual a diferença entre um neurotransmissor para um hormônio, né? Muita gente tem essa dúvida, né? Muito embora, por definição, ambos são mensageiros químicos, ok? Guarde bem isso, tá? Tanto o hormônio como o neurotransmissor tem a finalidade de transmitir uma informação ou trazer uma informação de uma célula para outra. Eles comunicam as células, ok? Mas basicamente como que é isso? Vamos falar então dos neurotransmissores. Neurotransmissores, galera, eles fazem isso em pequenas distâncias. Ele age onde ele é produzido, tá certo? Como vocês podem ver, isso acontece o seguinte, dentro do sistema nervoso central, lembrando que ele é constituído de, como está mostrando a imagem aqui, encéfalo, mais a medula espinhal, está repletas de fendas, ou seja, a junção entre um neurônio e outro, nós chamamos de fenda. Essa fenda é chamada fenda sináptica. Mas como que funciona? Um neurônio A lança um neurotransmissor na fenda sináptica, ele migra e se liga no neurônio B. O neurônio B é estimulado, vai lá, liga no C, liga no D, a informação assim vai sendo transmitida. Então, lembrando que é sempre circunscrito dentro da fenda sináptica. Entendeu? É um mensageiro de curta distância ali. É dentro da fenda sináptica, como está mostrando para você que isso é uma fenda sináptica. Ó. O neurônio A lançando o neurotransmissor no neurônio B. Certo? Então ele acontece dentro do sistema nervoso central só? Não. O sistema nervoso central ele acontece também, porque tem mais, digamos assim, sinapses, né, para acontecer isso aí. Mas aqui vou mostrar para vocês, os gânglios paravertebrais são ricos em sinapses neuronais. Então o neurônio A desse gânglio lança o neurotransmissor para estimular o neurônio B e fazer isso. Como é que eu mexo meu dedo? Mexo meu dedo porque o neurônio A lançou o neurotransmissor no B e foi até chegar aqui na ponta do meu dedo, para a contração muscular. Ó. Tá certo? Então ele mandou uma informação, o cérebro mandou uma informação. Mandou a informação e retornou o quê? Que eu contraí meu dedo. Então é de curtas distâncias os hormônios, tá? E fora do sistema nervoso central, nos gânglios paravertebrais, bem como em sinapses, na placa milneural, que é dentro da placa entre o músculo e o neurônio, ele também libera neurotransmissor de formação. Então, ele é um mediador químico, ele é um, né, que tem uma ação de curta distância,
tá? Ele é um mensageiro químico de curta distância. Já os hormônios são diferentes. Os hormônios são produzidos por glândulas endócrinas, tá certo? Glândulas endócrinas. Eles são lançados nos produtos de secreção na corrente sanguínea. E os hormônios, eles são mensageiros de longa distância. Me dá um exemplo. Vamos dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo para você. Em cima do rim, vou mostrar para vocês a imagem aqui. Nós temos as glândulas suprarrenais, como está demonstrando aí. Essa glândula suprarrenal, ela usa de suporte o rim ali. E tem o quê? Ela tem a parte mais externa, que chamam de casca, né? A grosso modo, tá, gente? E a parte mais interna chamam de medula. A casca produz os corticoides, tá? Os corticoides. Um exemplo, me dê um exemplo. Um cortisol, a hidrocortisona, né? Tal. E a parte mais interna, que é a medula, tem umas células especializadas lá chamadas células cromafins, células de cromafins. Elas produzem adrenalina. Elas são liberadas quando há um estímulo do nervo esplâncnico paravertebral, se liga naquelas células e estimula a liberação. Esses hormônios, eles carregam nosso corpo e vai em longas distâncias, levando informações para que suas células fiquem preparadas para a situação de estresse. Um exemplo. A adrenalina, quando ela é liberada, você leva um susto, seu coração acelera, já viram isso? Então, ele não é um hormônio, isso é uma exceção, ele é um hormônio que vai lá e se liga na fenda sináptica também, e acelera o coração. No coração, basicamente, tem um receptor chamado beta-1 adrenérgico, quando ligado com a adrenalina, que é uma catecolamina, assim como a noradrenalina, ele promove uma aceleração do batimento cardíaco, promove uma taquicardia, para poder se preparar, para produzir mais energia de contração muscular, para você fugir, para você atacar. É estresse, tá? E também faz broncodilatador, faz uma broncodilatação nos brônquios, que tem o beta-2, ok? Então o hormônio faz isso, basicamente, tá? São de longas distâncias, os hormônios do estresse ali. Entenderam a diferença? Então, muito embora um hormônio possa estabelecer a função de um neurotransmissor, como é o caso da adrenalina, ela vai lá, vai no coração, vai no brônquio, vai na parede dos vasos, que tem beta-1, beta-2, alfa-1, alfa-2, são receptores, tá? De adrenérgicos, que sofrem ação da adrenalina, promovendo vasoconstricção também, né? A adrenalina ela faz um papel de um neurotransmissor, muito embora seja um hormônio. Jamais um neurotransmissor vai fazer um papel de um hormônio. Eu espero que você tenha entendido esse detalhe. Tendo entendido isso, vamos falar um pouco mais vamos falar sobre os hormônios, então, envolvidos na dinâmica do sono, beleza? Então, galera, vamos falar dos hormônios envolvidos no processo de sono, do sono, na dinâmica do sono. Ao todo, são 7 hormônios envolvidos na dinâmica do sono. Mas eu vou mencionar para vocês os 2 principais, aqueles que têm um papel central, primordial, na questão de dinâmica do sono. Tá certo? Tá. Mas quais são esses hormônios, então? Uma pergunta que não se quer calar. Nós temos 2 mais importantes. Nós temos a adenosina, e nós temos também a melatonina. A melatonina, ela é um hormônio que tem a finalidade de fazer a manutenção do sono durante a noite, para manter um bom nível de sono. É a melatonina que te deixa dormindo 8 horas lá, certo? Aí temos a adenosina. A adenosina faz a indução ao sono. Quando você está assim meio sonolento, você vai pegar no sono, o responsável pela essa indução do sono é a melatonina. Tá certo? Beleza? O que eu tenho visto aí? O pessoal tem fácil acesso ao hormônio mais conhecido, porque a adenosina ela é menos conhecida, né? Agora já, a melatonina é mais conhecida, porque ela é de fácil acesso nas farmácias. E o pessoal tem comprado melatonina, olha só para você ver, galera, para poder, como garantia de resolução dos problemas de insônia, quando na verdade ele não é um indutor de sono, ele faz a manutenção do sono depois que você já dormiu. Percebe isso? Então você compra uma medicação, sem indicação profissional, está fazendo a coisa errada, tá certo? E na verdade é assim, existe um equilíbrio, um balanço químico, né?
Você tem a melatonina e você tem a adenosina. Um induz ao sono, o outro induz à manutenção do sono. Lembrando que a adenosina, galera, é um hormônio produzido durante o dia. Ela pode se acumular. Percebe que quando você fica 1 dia, 2 dias sem dormir, até 3 dias sem dormir, você apaga, porque ela se acumula a adenosina, ela vai lá e te apaga. Ela faz isso, o organismo ele é programado para isso. Já a melatonina, ela é produzida à noite, na parte da noite, ok? Então é assim que ela é feita. Mas vamos falar um pouco então, como que são produzidos esses hormônios. Vamos ver então? Então, é importante nós falarmos de como são produzidos esses hormônios. Mas antes de falar disso, é importante que eu fazer uma análise conceitual do que eu vou dizer a vocês. Saiba que é tão importante você ter uma boa indução do sono, como uma manutenção do sono, para que você tenha um sono assim, revigorante. Porque se você tem uma entrada ruim, e você tem uma manutenção lá boa, vamos dizer assim, você não fica legal, não fica bem, tem que estar em sincronia. Eu não tenho uma entrada boa, mas tenho uma manutenção do sono boa, mas você não descansa. Tem que atingir o sono REM, tá? Tá legal, galera? Então é importante a adenosina e a melatonina, tá? Os dois têm ambos importantes, suas funções ali. Tranquilo? Bom, como que esses hormônios então são produzidos? Vamos falar um pouquinho da adenosina. A adenosina, ela é produzida através de exercícios físicos, tá? Exercícios físicos. Sabe-se também que a adenosina é produzida através do estresse, tanto físico como estresse emocional. Mas preponderantemente são produzidos em altos níveis através de exercícios físicos, tá certo, galera? Mas alto lá, cuidado. Quando você faz exercícios físicos, tá? Você não produz só, no caso, a adenosina. Você produz também outros hormônios, tais como adrenalina. Você vê que sua face às vezes fica vermelha, tem uma vasodilatação? É a adrenalina que é liberada, tá? Então você produz adrenalina e o cortisol, corticosteroides, tá? Então o que acontece? O melhor horário para você induzir o sono e também tem o pico maior de liberação de melatonina das 8 horas da noite, às 20 horas, até a meia-noite, ok? Então se você de repente vai fazer exercícios, tá? Umas 10 horas da noite, 9, 10 horas da noite, você vai estar com os níveis de adrenalina e cortisol lá em cima, são os hormônios do estresse, lembra? E o que acontece? Você tem um sistema nervoso simpático, que é o estimulador, né? Fica extremamente excitado. Você não consegue induzir o sono, você consegue entrar no sono. Então ele atrapalha a entrada do sono. O pulo do gato é você fazer exercício o quê? Antes, algumas horas antes, para dar tempo do seu organismo metabolizar a adrenalina e metabolizar o cortisol. Certo? Aí você vai ter uma boa entrada no sono, porque a adenosina, ela continua as concentrações mantidas ali. Tá certo? Ok, galera? Só lembrando que a melatonina ela é produzida por uma glândula chamada glândula pineal, que fica logo acima da hipófise, aqui na região do sistema nervoso central, tá? O pessoal falaram que o terceiro olho, né? É isso aí. Então ela é produzida ali, tá certo? Então, exercício físico fora do horário, ou nesse horário de 8 à meia-noite, não é muito legal, porque se atrapalha o sono. Atrapalha um sono revigorante, tá certo? Então, vamos falar um pouquinho mais da melatonina, porque a galera usa de maneira desenfreada e ela pode causar problemas. Por quê? Porque para a produção da melatonina existe uma cadeia de reações complexas que produzem substâncias importantes que são envolvidas na produção de alguns hormônios importantes para o organismo humano e também o funcionamento da fisiologia humana, tá? Vamos já viajar então, beleza? Vamos lá. Então, galera, como eu estava falando sobre a melatonina, esse uso indiscriminado da melatonina sem um auxílio, uma orientação médica ou farmacêutica, vamos dizer assim, causa danos ao organismo. Por quê? Porque a melatonina é produzida dentro de uma cadeia complexa de reações. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Ela se inicia no triptofano, né?
produz uma substância A, que reage e produz uma substância B, que reage e produz uma substância C. Aí vem a serotonina, que é um neurotransmissor. Além de ser neurotransmissor, ele é a base de formação de outros hormônios, tá? E também ele tem ações na fisiologia do organismo humano. É importante que se tenha essa ideia, tá? E a serotonina então reage de forma D, e D reage de forma E, para depois formar a melatonina. Percebe que a melatonina ela é o final de uma cadeia complexa de reações, né? E o que acontece? O uso indiscriminado da melatonina faz com que o indivíduo sempre tenha os níveis plasmáticos efetivos dentro do sangue de melatonina. E o seu organismo entende que toda essa reação, todas essas reações químicas que são feitas para formar, então, por fim, a melatonina, não precisa, porque já tem melatonina. Então, através de um feedback, nós vamos parar a produção. Entende? Se você toma melatonina desenfreadamente, essas reações você vai parar ela. Você vai parar de produzir a serotonina, que é importante, e outros hormônios que estão aqui nessas fases reacionais. Porque A mais B mais C representa substrato de formações de novas substâncias químicas. Parte delas migra nessa cadeia reacional, mas substância A, B, a C pode migrar para outras cadeias reacionais dentro do organismo. São importantes, entende? E se você tem a melatonina em altos níveis, há uma parada de produção, diminuindo então a produção da serotonina, o que interfere diretamente na fisiologia do funcionamento intestinal, galera. Na motilidade intestinal, o indivíduo pode ter constipação intestinal. Ah, eu tomei melatonina e eu estou com o intestino travado. Mas por quê? Porque a serotonina está diminuindo a sua produção, tá? Tá bom. Tendo isso, vendo essas reações, como eu disse, começa a se ensino do triptofano, né? Mas o que aumenta a produção, digamos assim, da melatonina? Alimentos integrais, de forma geral, tá, gente? Ó, por exemplo, a banana é rica em substâncias que vão produzir triptofano. A batata doce, tá? Só tomar cuidado com alimentos assim que não são integrais, tá? Arroz branco, açúcar branco, com carboidratos que são bons para produzir triptofano. E triptofano, como vocês estão vendo ali, é a base reacional para a produção A mais B mais C, serotonina, né? D mais E, triptofano. Um exemplo, tá? Tudo é assim. Outras coisas que pode ter rica em substâncias que podem produzir triptofano para iniciar o processo reacional. Farinha integral, arroz integral, alimentos integral de maneira geral. Tá certo, galera? Então, a ingesta da melatonina, você interfere na produção da própria serotonina, que é a mais importante para nós aqui no caso, bem como outras reações químicas. A serotonina ela é responsável pela motilidade intestinal, ela está envolvida nisso. Também na secreção de substâncias de suco gástrico, suco entérico ali, tá? E outra coisa, se você tem excesso, ela vai inibir a produção. Esse é o raciocínio que você tem que ter, entendeu? Outra coisa que é importante, depois das 4 horas da tarde, uma dica importante é evitar a ingesta de alimentos ácidos. Por quê? Alimentos ácidos, eles inibem a adenosina e você não vai ter uma boa indução do sono. E alimentos ácidos também diminuem a produção da melatonina. E aí você vai ter um problema de manutenção do sono. E tem exemplos de alimentos ácidos substâncias que têm alimentos ácidos que você não pode ingerir depois das 4 horas da tarde. Café, guaraná, morango, laranja. Outra coisa, gente, o maracujá e bebidas alcoólicas, eles induzem assim, uma sedação. Você se acalma, fica sedado. Mas eles não são indutores de sono. Muito pelo contrário, o pH dele também é ácido. Eles bloqueiam a adenosina e diminuem a liberação de melatonina. É bom essa dica que vocês fiquem sabendo, tá? Bom, galera, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E meu agradecimento a vocês aí por estar comigo até agora. E não esqueça de deixar o like pra gente. O like é importante para poder melhorar a relevância do nosso canal frente a essa plataforma do YouTube, tá certo?
E estaremos agora fazendo novos vídeos aí, toda semana, beleza, galera? Voltando ao normal, tá? E mais a mais, fique com Deus e sempre com pensamento positivo. E o homem lá de cima manda suas bênçãos, tá? Um grande abraço a vocês e qualquer dúvida, vão nos comentários e perguntem lá. Tchau!